Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Primeira palavra do ano de 2016. Orei bastante e eu estou preparando algumas palavras para o acampamento com as crianças. E Deus tocou de falar sobre a vida de Eliseu. É um dos personagens que eu mais amo na palavra de Deus. São vários. E a lição de hoje, o que o Senhor quer nos ensinar nesse dia, é que justamente mostrar como Eliseu confiou na proteção de Deus, como nós podemos confiar também. Amém? Está em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 23. 2 Reis 6, do 8 ao 23. Diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está ao lado do rei de Israel? Respondeu um dos seus conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram em direção a Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procura. Siga-me, eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena-lhes que lhes sirvam comida e bebida, e deixem que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Feche seus olhos. Senhor, diante de Ti, nesse primeiro domingo desse ano de 2016, estamos aqui, ó Pai, para que o Senhor se revele a nós, para que o Senhor se mostre a nós, e que seja realmente, Pai amado, um começo, uma nova visão que possamos ter neste ano que se inicia. Te louvamos, te engrandecemos, pedimos a Tua bênção e pedimos: fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.
Quem conhece a história bíblica, Eliseu, ele foi o sucessor de Elias, um grande profeta do Deus vivo, que mandou cair fogo do céu e o fogo veio, que várias orações foram respondidas. E Eliseu estava ali aprendiz ao lado de Elias. E aí então o que Eliseu falou? Senhor, Elias, eu quero andar com você. E quando Elias foi levado aos céus, ele fez um pedido, Eliseu fez um pedido a Elias, né? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Então se Elias já fez muitos sinais e prodígios, Eliseu mais ainda. E realmente quando a gente estuda, foi mais do dobro de milagres registrados na Bíblia que Eliseu fez a mais do que Elias. Então, nesse texto eu vejo 3 verdades, 3 razões que a gente pode confiar na proteção de Deus. E eu quero que a gente comece 2016 justamente pensando sobre isso. Quais as razões que eu tenho para confiar em Deus? Né? Primeiramente, esse aqui é o rei da Síria. Né? Nós devemos saber, o rei da Síria era inimigo do povo de Deus. Nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas. Satanás, ele é milenar. Ele sabe como ele pode nos tirar da presença de Deus. Ele sabe como ele pode nos afastar. E enquanto houver fôlego de vida em nós, em cada um de nós, seja a idade que for, o objetivo dele é esse: nos afastar da presença de Deus. Então, nós devemos saber isso, que o plano do inimigo é justamente vencer o povo de Deus, fazer você pecar, fazer você se afastar da presença do Senhor, fazer com que você fique longe da sua palavra, que é a revelação de Deus. Isso que ele quer. É cansativo ler a Bíblia, parece que não tem sentido, parece que é uma história antiga, e aí a gente vai deixando de lado. Por quê? Porque ele quer que a gente realmente seja derrotado. Ele faz com que você se afaste da presença de Deus, que você não tenha tempo na vida corrida, em tantos afazeres, em tantos projetos, em tantos sonhos, em tantas coisas. Não tem tempo para Deus. Se sobrar eu dou, e olha lá, ele quer que você se afaste. Satanás também, ele coloca dúvidas na nossa mente, para estragar a nossa amizade com Deus. O que Deus mais deseja é que nós venhamos ter um relacionamento com Ele, de pai e filho, que representa um relacionamento de intimidade mesmo, e de amizade, daquele que a gente pode confiar, daquele que a gente pode se apoiar. E Satanás quer que você realmente se afaste disso, não veja a presença de Deus. E nós devemos saber, realmente ter certeza, nós vivemos num mundo pecaminoso. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então não adianta você querer lutar, querer fazer que é contra. Isso acontece, nós somos levados a pecar a cada dia, a cada momento. Mas nós não podemos nos afastar de Deus. E com as lutas que vêm, com os problemas que vêm, com tudo que vem acontecendo, nós deixamos de confiar em Deus. Começamos a confiar no nosso próprio braço, achando que o suor do meu rosto, os diplomas que eu adquiri, eles me farão realmente ser diferente, ser vitorioso. Confie em Deus. E a primeira razão que você tem para confiar em Deus é que você venha acreditar em um Deus onisciente. Vou falar sobre os atributos de Deus. O que é onisciente? Aquele que possui todo o conhecimento, toda a ciência. Esse é o nosso Deus. E nesse texto de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, nós vemos a onisciência de Deus. Né? O inimigo, o rei da Síria, os arameus ali, eles planejavam um ataque contra Israel. Vamos entrar em tal lugar contra Israel. Só que aí, o que acontecia? Deus revelava para Eliseu. E Eliseu chegava para o rei de Israel e falava, não passe por tal lugar não, porque lá vai ter uma emboscada. E eles descobriam antes realmente de serem atacados. E o versículo 12, o rei fica agoniado, porque a Bíblia diz que repetidas vezes, não foi só uma vez que Deus revelou para Eliseu não, foram repetidas vezes, Deus revelou.
E aí o rei chamou seus conselheiros, falou: vocês estão me entregando. Não, respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto, em segredo. E a Bíblia ainda diz que nem a palavra saiu da nossa boca, Deus ele já sabe. O nosso Deus é um Deus onisciente. Onisciente, Ele tem toda a sabedoria, Ele tem todo o conhecimento, e é nele que nós devemos nos apegar. É Ele que nos dá a sabedoria, é Ele que nos faz realmente caminhar. Então a razão que eu tenho para confiar em Deus é justamente isso. Ele é um Deus onisciente, Ele revela os planos do inimigo. Esteja atento, esteja pronto para ouvir as palavras do Senhor. Isaías 52:7 diz: o teu Deus reina. Se Ele reina, nós até cantamos: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. O que significa quando nós cantamos essa música? Que nós colocamos Deus como Rei nas nossas vidas. Ele reina sobre os nossos problemas, Ele reina sobre as adversidades, Ele reina sobre os bons momentos que temos. Em todos os momentos, acredite na onisciência do nosso Deus. Ele é poderoso. Deus, Ele sinaliza de várias formas. Às vezes é uma porta que se fecha, ou uma porta que se abre. É alguém que Ele envia, é a paz, é a inquietude no nosso coração. Deus, Ele sinaliza. Esteja atento, seja sensível. Busque a forma que mais te aproxima de Deus. Deus, Ele fala conosco de diversas maneiras. E não existe uma regra, uma receita: faz isso, porque isso dá certo. Deus fala comigo de uma forma, fala com o Luiz, com a Elaine de forma diferente, com o Cris, com a Zininha, com cada um de nós. Deus fala de formas diferentes. Conheci um rapaz que Deus falava com ele quando ele estava lá no trânsito. Era um momento que ele tinha uma revelação de Deus. Alguns Deus fala em sonhos, alguns Deus traz a palavra certa mesmo aos corações. Seja sensível, busque a forma que Deus vai falar com você. E a primeira delas, e principal, é essa: é a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar do nosso corpo físico, mas precisamos alimentar a nossa alma, e essa palavra é o nosso alimento. Deus começa a falar por aqui. As palavras brotam quando você lê a Bíblia. Elas vêm, a revelação do Senhor vem, a força do Senhor vem, porque Ele é um Deus onisciente. A Bíblia é o único livro cujo autor está presente conosco, e nós lemos e temos a revelação de Deus quando nós lemos. É esse Deus que revela. Então, em 2016, se você ainda não tem essa sensibilidade, peça isso para Deus. Deus direciona de uma forma tremenda quando nós confiamos nele. A porta que abre, ou até a porta que fecha, é Deus falando conosco. É um irmão que Deus usa. Na Bíblia até uma jumenta falou com um profeta. Deus usa de forma diferente. Não tem uma receita, não tem como julgar, mas acredite, o nosso Deus é onisciente. Essa é a primeira razão para você confiar na proteção de Deus. A segunda razão, que nós temos um Deus onipresente. Significa que é aquele que está presente em toda parte. Então, depois que o rei de Israel, pegou aquela revelação do servo, e o servo dele disse: olha, Eliseu revela para o rei as coisas. O rei da Síria descobriu que o rei de Israel sabia por intermédio de Eliseu. Então, no versículo 13, ele diz assim: ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram toda a cidade.
Toda a cidade, não tinha para onde fugir. Toda a cidade estava cercada, lá em Dotã, onde Eliseu realmente estava. Então, os inimigos estavam ali, grande exército. E a Bíblia diz que eram carros, que eram tudo que estava ali. Grande tropa com cavalos. Então, um grande exército para capturar um homem, Eliseu. E pela manhã, a Bíblia diz que o servo de Eliseu saiu bem cedinho e ele já viu ao longe toda a cidade cercada. E aí ele apavorou, né? Ai, Senhor, e agora? Nós vamos morrer, o nosso inimigo está aqui. E aí que nós devemos realmente acreditar que em nenhum momento nas nossas vidas nós estamos sozinhos com o nosso inimigo. Sabe, é fácil acreditar em Deus quando tudo está bem, confiar na força de Deus quando está tudo certo. Agora, quando temos dificuldade, aí sim que nós temos que exercitar a nossa fé e acreditar mais em Deus ainda. Os piores momentos da sua vida, você não está sozinho. Pode falar amém para isso? Os piores momentos da sua vida, você não está sozinho. Acredite no Deus onipresente. A gente ensina isso para as crianças lá em casa, quando os meus eram pequenos, e a gente ainda fala, Deus está conosco o tempo todo. Às vezes a gente começa lá na salinha mesmo, a gente comenta sobre alguma coisa, e eles tocam em algum assunto, que tem um coleguinha da sala perseguindo, que tem uma coisa ou outra, os problemas que eles estão vivendo. Aí eu falo para eles, acredite que Deus está com você, aonde você estiver. Tem uma dinâmica que eu faço com eles, que é Hebreus 13:6. Eu nunca o deixarei, né? Deus nunca deixará a salma. Aí eu faço com eles, cada um faz no dedinho para pegar a sua mão e lembrar. Vamos falar? Deus, faz assim, Deus nunca deixará. Aí a menina fala A e o menino fala O, né? A, fala o seu nome, salma. De novo, vamos lá? Deus nunca deixará a... Deus nunca te deixará. E outra coisa, olha aqui, ó, faz assim, põe o seu polegar, que representa a sua vida, e fecha. Bem fechadinho. Agora tenta tirar só o polegar. Aí eu falo para as crianças, no momento que você estiver se sentindo sozinho, fecha sua mão e saiba que você está guardado na presença dEle. Você não está sozinho no meio das suas lutas. Você não está sozinho no meio das suas dificuldades. O nosso Deus é o Deus onipresente. Por isso essa é a razão para você confiar em Deus, que Deus nunca te deixará, Deus jamais te abandonará. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro, um Deus que se revela, um Deus que quer um relacionamento conosco. Ele nunca nos deixará. O inimigo, ele traz mentiras, ele quer nos acovardar, ele quer nos tirar da presença de Deus. Mas maior é aquele que está em nós do que todos aqueles que estão no mundo, amém? Maior é o Senhor. Confie que Deus pode proteger você. Versículo 16 e 17. Quando o servo veio apavorado, o que o Senhor diz? O que o profeta respondeu? Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Amo essa figura. Nós não temos os olhos espirituais aqui abertos. Salmo 91:11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos.
Uau! A razão para você confiar em Deus, para você entrar em 2016 com a confiança no Senhor é essa. Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus onipresente. Não estamos sozinhos, estamos ao lado do Senhor. E a terceira e última razão para nós acreditarmos em Deus é que você deve acreditar em um Deus onipotente, que pode todas as coisas. Versículo 18, diz assim: quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens com cegueira. Então ele os feriu com cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Olha só, Eliseu orou para que os olhos dos seus servos fossem abertos para a realidade invisível, de hoste celestial. E agora ora para os olhos dos soldados sírios para serem fechados diante da realidade terrestre. Eles ficaram cegos, eles tiveram que ser guiados. Não duvide das estratégias de Deus. Deus, Ele faz, sabe, não é conforme a gente quer, não. Muitas vezes a gente se frustra com Deus porque a gente quer que Ele resolva os nossos planos conforme a nossa vontade. Mas Ele age de maneiras que nós muitas vezes não entendemos. E não precisa de entender mesmo, não. O que a gente precisa de fazer é confiar, é saber que Ele é o Deus onipotente. Não divide das estratégias de Deus. Deus, Ele é o Deus do impossível. Nós cantamos aqui nessa manhã que Ele fez o quê? Ele ressuscita os mortos, Ele cura, Ele faz. Minha mãe mesmo, no final do ano passado, teve uma sepsemia. Que isso? É uma infecção generalizada no sangue. Todos os órgãos dela eram para estar contaminados, eram para estar falidos. Ela entrou com a perna toda inchada, que a médica falou que talvez teria que amputar a perna dela, do tanto que o trem estava feio. Já pegou uma erisipela na perna, mas o trem se esparramou, que foi até para o sangue. E a médica falou: não sei como é que não cortou. Aí eu falei: eu sei. Eu sei, porque meu Deus é o Deus do impossível. Ele faz. Ele é onipotente. Confie na proteção dEle. Confie no Senhor. Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus direcionar a sua vida. Ele é o Deus que tudo pode. Ele sabe dos anseios do nosso coração. Eu mesmo tive uma experiência, eu contei também no domingo passado, mas eu vou contar novamente, ou às vezes muitos não ouviram. Terminei pedagogia em 2014, estou fazendo 2 especializações, 2 pós-graduação, e eu estou naquela vontade, sabe, de ir para a prática, de entrar dentro de uma escola, porque é diferente. Aqui eu aplico a pedagogia na sala de aula com as crianças, mas é diferente entrar no ambiente escolar. E aí o meu coração, sabe, querendo ir, mas aí aquela coisa assim: mas eu não queria entrar numa escola qualquer, escola que faz folclore, que faz isso, faz aquilo. Eu não queria ensinar essas coisas, queria ensinar a palavra de Deus. Aí final de novembro, estou lá em casa, de repente eu recebo um telefonema, e fui indicada para um cargo de capelã, como educadora cristã, em uma escola evangélica, aqui em Goiânia. E aí indicaram o seu nome: você se interessa? Eu falei: interesso? Lógico, ensinar a Bíblia comigo mesmo. Então você vem cá, vai fazer uma entrevista, prepara uma aula de uns 20 minutos. Aí eu fui, fiz meu currículo, né, toda bonitinha, toda organizadinha. Cheguei lá, fui sabatinada, diretora, coordenadora, um monte de professor, me puseram na mesa lá, foram fazendo perguntas sobre o ensino, dei minha aula, passei pela psicóloga, fui aprovada, que não era doida nem nada, né? E aí fui aprovada no cargo. Então eu vou fazer aquilo que eu mais amo, ensinar a palavra de Deus. Aí eu falo que eu sou melhor do que jogador de futebol, viu, Johnny?
Eu faço aquilo que amo, ganho por isso e trabalho para Deus, ensinando verdades que são eternas. Coloque o desejo no seu coração. Seja fiel no pouco, naquilo que Deus já tem colocado na sua mão para fazer. E a Bíblia diz: sobre o muito eu te colocarei. Ele é o Deus onipotente. É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que direciona realmente nossas vidas. E então, essa imagem ficou um pouco escura, que eu peguei ela da internet, mas na frente aqui é Eliseu, guiando o exército sírio. E eles andaram uma distância, a Bíblia diz, de Dotã até Samaria, praticamente 19 quilômetros, daqui a Trindade. Eliseu foi guiando aquele exército cego. Quando chegaram lá em Samaria, no meio da cidade, Eliseu orou mais uma vez, pedindo que os olhos do cego, do exército cego, fossem abertos. E aí quando eles abriram, imagina aquela, onde estou, né? Estava em Samaria. Aí o rei de Israel chegou para Eliseu: e aí, meu senhor, vamos matar? Pode matar? Eu acho que ele estava com sede de querer matar. Eliseu falou: você não capturou eles. Quem capturou foi Deus. Você vai matar quem você não capturou? Serve um grande banquete para eles e manda eles embora. Sabe o que eu aprendo nessa fala do rei? Que a gente não deve entrar em guerras que são desnecessárias. Tem gente, sabe, que briga por qualquer coisa. Tem um texto, Deus ele me trouxe muito à memória ele o ano passado, e eu estava pensando nele justamente. Chama o texto As Três Peneiras. Quem escreveu ele foi Sócrates. Vou ler ele para vocês. Conta-se que certa vez um amigo procurou Sócrates para contar uma informação que julgava do seu interesse. Quero te contar uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas três peneiras. Três peneiras? O que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que queres me dizer. Devemos sempre usar as três peneiras. Se não conheces, presta bem atenção. A primeira peneira é a da verdade. Tem certeza que isso que você quer me contar é verdade? Bem, foi o que eu ouvi dos outros. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a peneira da bondade. Com certeza deve ter passado pela informação a peneira da bondade, não é? Ele, envergonhado, ele respondeu: devo confessar que não. E a terceira peneira é a da necessidade. Pensaste bem se é necessário contar-me de fato, ou mesmo passá-lo adiante? Vai resolver alguma coisa? Vai ajudar alguém? Vai melhorar alguma coisa? Necessário? Na verdade, não. Então disse o sábio: se o que queres me contar não é verdadeiro, nem bom, nem necessário, então é melhor que o guardes apenas para ti. Assim, da próxima vez em que surgir um boato por aí, submeta ao crivo dessas três peneiras: verdade, bondade, necessidade, antes de obedecer ao impulso de passá-la adiante. Porque pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Mas na verdade, não é tão fácil assim usar no dia a dia essas três simples peneirinhas. Afinal, desde que o mundo é o mundo, conversa vai, conversa vem, e quanto menos se espera, alguma história já se espalhou. Entretanto, nesse momento, vale lembrar que toda a história tem pelo menos os dois lados, e como tal, nada mais justo do que ouvir todos os envolvidos. Então, muitas vezes, nós entramos em guerras que são desnecessárias. Nós, ouvimos, quando a pessoa, às vezes, alguém vem e chega para mim e fala de alguém, eu já fecho meus olhos e começo a orar: Senhor. E ali a conversa em mim termina. Porque eu não quero passar para frente. Não vale a pena, não vai me edificar. E muitas vezes nós entramos em guerras desnecessárias. Nós tomamos impulsos que muitas vezes... Eu li um livro de Elizabeth George, acho que eu tenho ele ali, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, que ela diz
que nós devemos dizer não somente para o pecado. Temos que dizer não para o pecado, sim, o tempo todo. Mas devemos dizer não para coisas atrativas ou lucrativas, mas pessoas que nos tiram, coisas que nos tiram do alvo, que é a presença de Deus. Então nós devemos confiar, o nosso Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente, e nós devemos realmente confiar. O rei de Israel, Eliseu disse para ele: não entre nessa guerra, não precisa guerrear, não precisa matar. E como que termina o versículo? Síria não invadiu mais Israel. Não precisaram de lutar, só precisavam ver realmente quem o Senhor é. Recite o Salmo 23, quem quiser abrir. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E mesmo que eu andar num vale de trevas e de morte, não terei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. As 3 razões para você entrar 2016 é confiar num Deus onisciente, onipresente e onipotente. Não precisa razão mais nenhuma. E quando você estiver afligido, vai lá no Salmo 23. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vocês estão ouvindo a palavra, estão sendo fortalecidos. Mas lá no seu quarto, lá no seu silêncio, recite em voz altiva, não precisa de gritar. Fale para você ouvir a sua voz. Leia a palavra de Deus. Gaste tempo com as coisas de Deus. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que bom que vocês já começaram o primeiro domingo do ano vindo receber a palavra do Senhor, e não se afastem dela de maneira nenhuma. 2016 chegou, então adeus, né? 2015 e adeus 2016. Quero só terminar com um texto que eu peguei na internet. Tem algumas coisas boas na internet, sabe? Mark Anderson, desejando feliz em 2016. Que em 2016 você consiga uma casa maior, mas que todos os cômodos fiquem vazios por sua família estar reunida ao redor de uma única mesa. Que em 2016 você compre o carro dos seus sonhos e descubra que ele pode ficar parado na garagem enquanto você caminha de mãos dadas em um parque. Que você realize o desejo de comprar uma TV enorme, 3D, com home theater, mas que ela permaneça desligada durante o jantar, para que você possa ouvir como foi maravilhoso o dia da sua família. Que neste ano sua conta bancária seja satisfatoriamente recheada, mas sobretudo que você tenha no seu bolso R$1 ou R$2 para comprar o algodão doce e saboreá-lo, sujando seus dedos. Que você tenha um excelente plano de saúde, mas que se esqueça que ele existe, por não precisar de usá-lo. Que você jante nos melhores restaurantes, para descobrir que o maior chefe que existe cozinha todos os dias dentro da sua casa. Que a sua internet trafegue em altíssima velocidade, mas que sua melhor rede seja aquela pendurada em 2 árvores, onde você possa ouvir o som dos pássaros cantarem. Que você tenha um smartphone de última geração, mas que não precise usá-lo para dizer às pessoas mais importantes da sua vida o
quanto elas são especiais. Que você tenha um tablet, mas que use mais as pontas do seu dedo para fazer cafunés do que para mandar e-mails. Que você possa comprar roupas boas, bolsas, relógios de marca, mas que a sua verdadeira marca seja inspiração e unção, deixada pelos lugares onde você vai passar. E assim, conquistando tudo que você sempre quis, você descubra que mais importante do que aquilo que você tem é quem você conquistou. E não se esqueça, sua riqueza não está nas coisas que você possui, mas naquelas que você jamais trocaria por dinheiro nenhum. Feliz 2016, confiando, sentindo a presença de Deus. Vamos colocar de pé. Consagre ao Senhor os seus dias. Consagre ao Senhor os seus planos. Consagre ao Senhor a sua vida. Não espere que os outros sejam melhores na sua casa. Seja você melhor na sua casa. Porque você tem esse Deus onisciente, onipresente e onipotente. Pai, cada vida que se encontra aqui nessa manhã e aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que nós possamos ter essa certeza que estamos entrando em 2016 com a maior força que nós podemos ter, porque temos o Senhor nas nossas vidas. Que não possamos deixar, ó Deus, que as circunstâncias, que tudo ao nosso redor nos impeçam de ter uma comunhão contigo, de estar diante do Senhor, de te contemplar, de ver o Senhor, ó Deus, em todos os lugares. Abra os nossos olhos espirituais, ó Deus, para que possamos sentir, para que possamos ver, para que possamos ter a certeza que o Senhor está conosco. Sabemos que as tribulações virão. Não temos medo da crise, porque temos o Senhor. Ajuda-nos a administrar os nossos recursos. Ajude a administrar o nosso tempo. Ajude a administrar aquilo que o Senhor tem nos confiado. E que principalmente, Senhor, sejamos pessoas diferentes, para que as pessoas no mundo, ó Pai, vejam o Senhor em nós. Te louvamos, ó Pai, te engrandecemos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por falar conosco, e que seja só o início de uma fome e sede que vamos ter dia após dia da Tua presença, do Senhor em nós. Te louvamos, ó Deus, te engrandecemos, ó Pai. Toma cada um aqui, cada família aqui representada, para que nós possamos sair daqui confiantes num Deus que tudo pode, num Deus que tudo sabe, num Deus que não nos abandona. Obrigado, Senhor. Pedimos a Tua bênção. Pedimos que leve-nos em paz os nossos lares e que essa palavra continue queimando em nosso coração, dia após dia, deste novo ano que se inicia. Em nome de Jesus. Amém.